Aí eu tinha que ajudar minha mãe também, que é. Tem problema não, tá? Importante é você participar, certo? Importante agora pra frente você não falhar mais, senão você vai ficar com muita falta, tá? Eu vi tua apostila lá na escola, você entregou lá, né? Ah, não, não foi a sua que eu vi, foi a da Yasmin do nono ano, Foi que meu pai que também não tinha entregou. entregue. Você já entregou? Você entregou, eu vi, eu corrigi a sua junto dos outros, eu tô confundindo. Vamos lá, então, a gente não pode esperar mais, já é 9, 8 e 7, né? Então já passamos aí do tempo de espera aí dos alunos, tá? Vamos lá? Aí, no últimos 5 segundos do segundo tempo. Bem-vindo, Eduardo, Maria Eduarda. Vamos lá, então. Maria Eduarda. Nós aí vamos começar com a correção da página 287, que tinha ido de tarefa para casa, tá? Essa página. Aí ali tem uma pergunta assim: que críticas podem ser feitas às indústrias maquiladoras com base na análise do gráfico? E aí, fala, Isabela, que eu sei que você fez. Página, prof. Na página 287. Quem fez aí a número 1, coloca as respostas. Ah, tá, eu li aqui. Que os trabalhadores não receberam as instruções necessárias para lidar com as substâncias químicas. É isso mesmo, tá? Porque daí o que eles fazem? Eles pegam mão de obra barata, né? Deixa eu fazer uma respostinha aqui, tá? Enquanto eu vou explicando. Né? Esse tipo de processo, vou colocar de processo, usa mão de obra barata e acaba não treinando seus funcionários, causando então doenças e fazendo com que eles se sintam desvalorizados. Tá? Então, assim, é, isso aqui, é, ela faz com que as pessoas não sejam tratadas, né? Não sejam tratadas da forma como mereceriam ser, né? Isso, bem isso mesmo, Manu, que a maior parte dos trabalhadores não tiveram o treinamento necessário para lidar com substâncias tóxicas certinho, viu? Então, aí, para quem não fez, a resposta também está aí. Então, esse tipo de processo usa mão de obra barata e acaba não treinando seus funcionários, causando doenças e fazendo com que eles se sintam desvalorizados, tá? Depois, a 2 está assim: aponte uma medida que poderia minimizar ou acabar com esse problema. Então, seria, né, o treinamento dos trabalhadores, né, e equipamentos de proteção, né? Certo? Então, seria isso. Na verdade, assim, uma característica negativa do capitalismo que eu vejo, né, percebo, você sabe que o capitalismo é esse método de produção econômico que a gente utiliza, né, no mundo todo. Quase todo, né? Alguns países só que são hoje comunistas ainda ou socialistas. Então, assim, que o capitalismo, ele é assim, se você estudou e se formou para ser, por exemplo, um administrador, um advogado, né,
um juiz. Então, você vai ganhar muito bem por isso, certo? E aquelas pessoas que não tiveram, né, a mesma sorte, o mesmo, né, de conseguir estudar, se formar, ou mesmo que não quiseram, e que fazem serviços muito mais pesados, essenciais para a nossa vida, acabam ganhando muito menos do que nós e trabalhando muito mais, né? Então, meu pai sempre falava assim, quando a gente era criança, que quem não quer pegar na caneta vai pegar na enxada, né? Então, ele queria dizer assim, que quem não queria estudar, no futuro ia ter que trabalhar muito mais, em serviços muito mais pesados e ganhar muito menos, né? Não conseguir crescer na vida, né? E, na verdade, ele tem razão, né? É a gente que é novo que às vezes não pensa nisso, mas os mais velhos, quando eles falam as coisas, é porque eles já passaram por aquilo e eles têm razão, né? Depois disso, então, nós temos o conteúdo aí. Eu queria que a Eduarda, então, desse a graça. Lê para mim, Eduarda. Ali na continuação embaixo, professora? Isso, bem aí mesmo. Ouvi sua voz um pouquinho. Apesar do dinamismo industrial propiciado pela inserção do México na NAFTA e pela implantação das indústrias maquiladoras, a industrialização mexicana tem origem nas políticas protecionistas e nos incentivos fiscais oferecidos pelo Estado na década de 1930. O boom industrial ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, quando o país latino-americano passaram a produzir inúmeros produtos que antes eram importados nas nações europeias. Esse processo é denominado substituição de importações e também ocorreu em outros países da América Latina, como o Brasil e a Argentina. Ok. Então, assim, esse dinamismo industrial que eles falam é essa aceleração, né, na indústria, né? Então, se acelerou o uso das máquinas dentro das indústrias, né? A gente está falando em relação ao México, tá? Mas isso aconteceu no mundo todo. E aí aumentou, então, o número de pessoas trabalhando na época. Deixa eu só aceitar a Yasmin aqui. Na época dessa revolução industrial, as pessoas iam para as fábricas trabalhar e trabalhavam períodos assim enormes, sem remuneração, sem hora extra, não tinha direitos trabalhistas como a gente tem nos dias atuais, né? Então, isso causava um cansaço e doenças, né, nesses funcionários, nessa mão de obra. Com o passar do tempo, com todo o processo industrial, então diminuiu-se a mão de obra humana e aumentou-se o uso das máquinas, tá? E também houve então aí as normas trabalhistas, né, as leis trabalhistas que vieram então amparar aí os trabalhadores, né, dessa época. Pode continuar a leitura do outro lado, Eduarda, para terminar lá em cima? A exploração mineral também é um importante recurso econômico do país, com destaque para a extração de prata, molíbdeno, chumbo e petróleo. 288 aí para os que entraram, página 288, tá? Ok, então, além do uso das indústrias, então há uma exploração mineral também, né? Principalmente do molibdênio, o chumbo e o petróleo, tá? Esses são os minérios extraídos aí, então, da região mexicana. A questão agrícola ou agrária, né? A distribuição de terras, tá? Terminou a apostila, João, que bom, nós já vamos chegar nas atividades aí. A distribuição de terras. Vamos lá. Lê para mim, João Vitor, já que você está no pique aí. Professora, peraí, é que eu acabei de chegar, eu fui ajudar meu pai lá nos cavalos lá. Ah, não, então tá. Fica de boa. Deixa eu ver aqui. Iago, tá de boa aí? Quer ler? Eu Iago! leio.
Bom dia, Iago. Bom dia. Lê pra mim. A questão agrária mexicana. A agricultura do país possui um papel de destaque no emprego de mão de obra, visto que 13% da população economicamente ativa está engajada nessa atividade. No entanto, o setor tem baixa participação na composição do Produto Interno Bruto, o PIB, apenas 4% do montante. Destacam-se as produções de algodão, cana-de-açúcar, sorgo, cítricos, trigo, além do milho e do café, que constituem a base alimentar da população. A pecuária extensiva também ocupa boa parte do território mexicano, com destaque para bovinos e ovinos. Então, aí fala que 13% da população economicamente ativa, ou seja, na idade de trabalho, está engajada na atividade agrária, né? E faz parte, então, da composição também do PIB, né, do país, do Produto Interno Bruto. Pesa bastante, então, na produção do que se faz na renda do país no período de um ano, né? A questão agrícola. E também fala assim que destaca-se, então, a produção do algodão, da cana-de-açúcar, do sorgo, cítricos, né, que laranja, limão, frutas cítricas, o trigo, milho e o café, tá? Que é, então, que está na base alimentar aí da população mexicana. A pecuária é extensiva, ou seja, a pecuária que o gado é criado solto, sem ter pressa para engordar esse gado, ela é praticada, então, no México, mas em mais destaque do que a intensiva. Então, lá eles praticam a pecuária extensiva, aquela em que o gado não tem pressa para engordar, que ele é criado solto, no pasto, tá? Pode ler, então, João, já que agora você está liberado. Tá. Aqui as dificuldades, na 289. Isso mesmo. Tá. As dificuldades do setor decorrem dos climas secos e do relevo pedregoso e acidentados que predominam na maior parte do território. Fatores naturais desfavoráveis para a produção agrícola. Outro entrave importante para a agrícola está relacionado à concentração fundiária e as condições de miséria à questão estão submetidos muitos trabalhos rurais mexicanos. Essa questão social relacionadas ao campo motivaram a Revolução Mexicana de 1910, liberada por Pancho Villa e Emílio Zapata. Gente, olha só. Então, a agricultura hoje do México, ela é forte, né? Igual eu falei para vocês, 13 partes, toda a economia do México é retirada aí da questão agrícola, mas há lá as dificuldades muito grandes para os trabalhadores do campo, né? Então, o que acontece? Questão fundiária, terras mal distribuídas, igual aqui no Brasil, né? Parece que a gente está falando daqui. Então, quer dizer, pouca gente tem muita terra nas suas mãos, né? Então, e muita gente não tem terra, né? Então, essa má distribuição das terras faz com que haja revoltas. E uma das revoltas que aconteceu aí foi a Revolução Mexicana de 1910, tá? Onde eles lutavam aí por uma reforma agrária e uma emancipação de camponeses, né? Então, assim, eles queriam o quê? Que as terras fossem divididas igualmente entre as pessoas e que pelo menos eles tivessem direito a ter uma terra, já que a vida deles era plantar para os outros, tá? E também eles queriam ter, assim como os grandes proprietários, direitos a créditos em bancos para poder, então, desenvolver a sua agricultura na terra, né, ganhada pelo governo. Então, nessa Revolução Mexicana, eles lutavam por isso, tá? Pelo direito à terra. Isso acontece aqui no Brasil também, a gente tem, né, os MSTs, né, os sem terra, né, o movimento dos sem terras, que a gente estudou aí no bimestre, não sei se foi ano passado, foi no primeiro bimestre, e que esse movimento também no Brasil, ele luta por isso, né, pela reforma agrária que dê, então, terra para todas as pessoas, certo? Pode continuar a leitura, João.
Tá. O ideal da revolução era a reforma agrária e a emancipação do campeonato, que imediatamente a manutenção de suas propriedades comunais e dos ejidos, em contraposição às aciedas grandes latifúndios de poucas famílias ricas. Após anos de batalha contra os diferentes governantes, a Revolução Mexicana pode ser considerada ainda viva e incabada, pois as ideias de Zapata se mantêm representadas pelo Exército Zapatista de Liberação Nacional, EZLN. Continuar, prof. Então, eles lutaram, só um pouquinho, eles lutaram, então, em 1910, por essa revolução, por esse direito, né, à reforma agrária. Eles conseguiram alguns desses direitos, né, mas ainda hoje, né, os zapatistas, eles lutam ainda mais, continuam lutando para conseguir mais direitos aí respeitados. Pode continuar. Os mexicanos, o México e o Brasil mostram muitas semelhanças em seu processo de formação territorial e na economia. O surgimento do Exército Zapatista de Libertação Nacional tem como foco a luta pelos direitos dos indígenas e dos pequenos agricultores. Esse grupo populacional também não tem seus direitos respeitados integralmente no Brasil, sendo alvo de injustiça e violência. Então, foi o que eu falei lá no começo da explicação, né, que se iguala muito à realidade do Brasil, né, essa questão da má distribuição de terras, né, de pouca gente com terra, muita gente não tem onde morar, né, então os mexicanos, eles vivem um pouco do que nós vivemos, da realidade que nós também enfrentamos aqui no nosso país, tá? Na outra página aí, quer ler para mim, Manu? Geopolítica, México e Estados Unidos. A relação mexicana com seu vizinho do norte extrapola questões econômicas. A proximidade geográfica, a grande extensão de fronteiras comuns e a enorme disparidade de qualidade de vida entre as duas nações são fatores que impelem os migrantes mexicanos a atravessar a fronteira com os Estados Unidos de maneira ilegal e perigosa. Muitos acabam sendo presos pela polícia na fronteira ou se acidentam no deserto ou na travessia do Rio Grande, como vimos no capítulo sobre os Estados Unidos. A atual política dos Estados Unidos, chefiada pelo presidente Donald Trump, pretende agir com radicalismo e violência contra os imigrantes ilegais. Isso é uma realidade que a gente vive hoje, né? A gente sabe que o Trump, quando ele entrou no governo, a primeira coisa que ele começou a fazer foi erguer muros, né? Para que os imigrantes mexicanos não conseguissem ultrapassar para os Estados Unidos, né? É muito difícil a gente saber que muitas pessoas acabam morrendo nesse tentar atravessar aí as fronteiras. Muitas pessoas, não só do México, mas do mundo todo, tentam ir ilegalmente para os Estados Unidos, porque entrar legalmente nos Estados Unidos é uma burocracia muito grande, nem todo mundo consegue, né? Então é bem difícil isso, certo? Então, os conflitos e ações, os movimentos sociais, né, que os mexicanos querem ultrapassar, por quê? Porque o México é um país em desenvolvimento, os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, que oferece para a sua população uma vida maravilhosa, né, e aí eles querem ir para os Estados Unidos para melhorar de vida, para conquistar alguma coisa e não conseguem. Os Estados Unidos não está aceitando mesmo a entrada de imigrantes nas suas fronteiras, né, isso é uma realidade muito triste. Alguém quer falar alguma coisa? Então, existem áreas de conflito, tensões, né, nas regiões de fronteira do continente latino-americano, e o papel dos organismos internacionais aí, né,
das corporações nesses cenários é tentar minimizar os problemas sentidos pelos imigrantes, certo? Então, assim, é muito relativa essa questão, porque, por exemplo, eu acho que as fronteiras do nosso país deveriam ser mais fechadas, a gente aceita todo mundo, mas também não acho que correto não aceitar ninguém, né? Eu acho que tinha que ter uma quantidade, uma média, né, para que as pessoas conseguissem entrar de forma legal no país sem precisar, né, morrer aí no caminho, né, dessa entrada, certo? Nós temos aí agora as atividades, elas são todas de vocês, certo? Mentira, eu vou ajudar, vamos lá. Ah, o João já terminou, kkkk. Aí, João, então você vai me ajudar a responder aqui. Vamos lá, número 1. Ao longo do capítulo, vimos alguns conceitos, alguns nomezinhos lá, importantes para compreender a geografia mexicana. Caracterize esses conceitos. O que seria, então, substituição de importações? O que seria, João? É, é, a 1 da A, Isso. eu vou dizer assim, ó, para eles produzirem seu próprio alimento, para distribuírem para outros países e poder exportar. Isso mesmo, você explicou com as suas palavras, ficou certinho, tá? Tá. Tô digitando aí para vocês, viu? Seria a política industrial dos países que precisam acelerar a atividade da indústria no período da Segunda Guerra Mundial. Para substituir produtos importados de países europeus que em conflito ficaram impossibilitados de exportar. Então, tá aí a resposta da número 1, tá? O que seria, então, João, já que você já fez os egíduos e racirenses? Eu botei ejidos, pequenas propriedades comunitárias e de produção rural. Isso mesmo, Haciendas, viu? grandes produções rurais, normalmente para exportação. É bem isso aí, certinho, foi em cima. Então, egíduos, 2 pontos. Então, são propriedades rurais comunitárias. Propriedades rurais comunitárias dos camponeses. Né? E haciendas são grandes latifúndios cuja produção se destina à exportação. Lícia, a Cecília está te chamando. Aí a número 2, então.
Depois a letra C, né? Número 2. Letra B, né? Letra C. Desculpa aí, gente. É o Covid me rondando. O que seria maquiladoras, então, João? Eu botei assim, ó, instalar-se nas fronteiras com os Estados Unidos por causa da proximidade do principal consumidor. Não, repete aí que cortou, bem na hora que você estava falando. Instala-se na fronteira com os Estados Unidos por causa da proximidade do principal consumidor. Então, são empresas estrangeiras. Só completa aí, tá? São empresas estrangeiras que se instalam no México para aproveitar a mão de obra barata e os incentivos de isenção de impostos que o México oferece. Isso faz com que os Estados Unidos acabem escravizando, né, o povo mexicano. Ave, prof, cada resposta enorme. Eu tenho um coração bom, você sabe. Você tá sendo má comigo. Vamos lá. Número 2, aí vou marcar um xizinho aí. Assinale a justificativa, a alternativa errada sobre a economia do México. Qual que é errada aí, João? Eu botei a A e a B, mas eu acho que tá errado. Tá mesmo. Aí. É a letra E. As principais áreas de plantations localizam-se no norte do México. É mentira, não está no norte a localização, sim a oeste, tá? Então é letra E. Professora, relaxa aí, relaxa. Relaxa, tô relaxado, tô em cima da cama aqui, sentada. Não, vou esperar agora, podem copiar de boa. Quando vocês tiverem finalizado aí, vocês me avisem, tá?
Pronto, prof. Vamos dar sequência, então. A número 3. A número 3 também é de marcar, né? Para descansar a mãozinha de vocês um pouco. Então, a número 3 fala assim. A respeito das chamadas plataformas industriais maquiladoras. Lá vamos nós falar de novo daquelas empresas estrangeiras, né? Que entram aí no México para usar a mão de obra barata do México. Vamos lá. Foram feitas as afirmativas a seguir. Fica a sua validade. Quais dessas alternativas são verdadeiras? Vamos lá. São zonas industriais situadas principalmente no norte do México. No norte do México, formadas principalmente por fábricas, comércio e serviços de capital nacional mexicano. Essa já não é, né? Porque, na verdade, são indústrias o quê? Estadunidenses que se instalam dentro do México. Então, essa daí está descartada. As maquiladoras importam máquinas e matérias-primas livres de impostos e fabricam peças ou produtos de baixo custo, os quais serão exportados para indústrias norte-americanas sobre a bandeira do NAFTA. Essa daí é correta. As fábricas dessa zona especial pagam salários elevados. É mentira, né? Lá fala mão de obra barata. Então, qual que é a alternativa correta? É a letra E. Somente a 2 está correta. Vamos lá. Vai estar um textinho ali que vai falar sobre poluição, certo? No México. E aí a gente vai para as questões lá. Quer ler esse texto para mim? Quem quer ler? Fique à vontade. Quem gosta de ler aí, quiser ler? Eu vou ler. Pode ler. Pode ler, então deixa a Camila. Camila. Deixa... Ela pediu aqui no chat para mim. Deixa a Camila ler. Vai lá, Camila. Produção na capital mexicana custa 300 milhões ao comerciantes. As restrições à circulação de automóveis na Cidade do México, em vigor desde abril devido à alta contaminação ambiental, já custou mais de 300 milhões aos cidadãos e comerciantes, informou na terça-feira a Câmara de Comércio e Turismo da capital. As autoridades proibiram a circulação de quase metade dos veículos da Cidade do México na terça-feira, depois de terem declarado na segunda-feira o alerta ambiental, após o novo aumento dos níveis de concentrações de ozônio. Em março, o alerta já tinha sido ativado pela primeira vez em 13 anos. Com este programa, o governo da capital deixou estacionados de segunda a sábado mais de 20% dos 5,5 milhões de automóveis que há na cidade. Agora, a proibição passou a atingir 40% dos veículos. Os comerciantes pediram ao governo da Cidade do México que aplique as opções de transporte público, que são insuficientes para a área metropolitana da capital, que tem mais de 20 milhões de habitantes, além de ampliar a restrição de circulações de automóveis. A ativação dessa fase de contingência ambiental nesta terça-feira obrigou as indústrias de zona metropolitana a reduzirem entre 30% e 40% suas emissões na atmosfera. O governo recomendou ainda que nas horas de maior contaminação entre as 1 e as 8 horas locais, crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios e cardiovasculares permaneçam no interior de imóveis e que os cidadãos em geral não pratiquem esportes.
Então, eles têm uma vida sedentária, é o que a gente pode ver, né? Que eles não praticam esportes, né? Não têm uma vida aí de fazer exercícios. E, além disso, o índice de poluição através dos carros é muito grande, né? Isso faz com que chegue algumas horas do dia que a fumaça, né? O carbono, o CO2, acaba tomando conta do ar e as pessoas acabam tendo que ficar em suas casas, né? É mais poluído do lado de fora do que do lado de dentro. Ok. Sendo assim, vamos responder as perguntas. De que maneira a disposição do relevo mexicano contribui para a ocorrência desse fenômeno na cidade? A gente fala lá que o México ele é circundado, né, cercado pelas Serras Madres, ou seja, Serras Madres, né? São algumas serras que acabam aí prejudicando a passagem dos ventos, né, para dentro do México. E isso faz com que todo aquele gás carbônico dos carros, a poluição, fique ali, né, retido dentro da cidade do México, tá? Do país do México. Então, esse é o fator que dificulta, então, a dispersão desses poluentes. Nem o ar limpo consegue passar com grande quantidade e nem o poluído consegue sair, né? Então, assim, aí fica ali restrito. Então, essa saída dessa poluição acontece de forma muito lenta, tá? E aí, no outro dia, quando já o ar está puro, começa todo o movimento de novo, né? De carros, né? De todo tipo de poluição, poeira, e acaba de novo tendo o acúmulo de poluição aí, tá? Então, vamos lá, a nossa resposta lá no chat. Você tinha feito essa também já, João? Sim, eu fiz tudo a apostila. É chique, hein, bem? Já vou te dar 10 logo, não precisa nem fazer prova. Se for assim, professora, minha apostila também está toda completa. Tá mesmo? Uhum. Olha, você estava pegando, você não estava participando das aulas, mas você estava pegando, então. Sim, né? Que bom. Não, pegando você Gente, não tava. Quando você voltou a entrar nas aulas, que eu te mandei as fotos, né? Das páginas. Foi a isso Manuela que mesmo. me mandou. É aí, Manuela, viu? Você que ajudou. A Evelyn manda das outras. A Manuela manda dessa, de geografia. Tem que ser assim mesmo, gente. Nesse período aí, é um ajudando o outro, tá? Vocês são assim, nós professores também estamos assim, certo? Um ajudando o outro. Graças ao nosso professor Tiago, que a gente está conseguindo aí ter as nossas lives, que é ele que tomou frente, falou, vamos fazer, e ensinou a gente a fazer, porque não é fácil não, vou falar para vocês, viu? Depois disso, de que maneira as más condições do trabalhador rural podem agravar a situação da mega cidade mexicana? Que soluções você apontaria? Fala aí então, João. O que você colocou aí? Eu botei assim, baixo preço baixo preço dos produtos rurais e nem um desempenho na zona rural. Citaria melhor qualidade na agricultura e pecuária. Isso mesmo, não tá errado não, tá certo, tá? Deixa eu postar lá a resposta lá para eles copiarem, quem não fez. Demora um pouquinho, porque a resposta é um pouquinho grande, tá? Só um pouquinho grande, viu? Bem pouquinho. Sei esse seu pouquinho, viu?
Sei. É bem paraense, meu pouquinho. Ok, terminei. Vamos lá. Olha, é pouquinho, gente. Minha nossa senhora! Credo! Vai caber aqui não. Não briga comigo, não briga comigo. É porque meu cérebro, como começa a pensar, vocês sabem, gente. Você acredita que eu erro um monte de vezes porque meu cérebro fala uma coisa e eu digito outra? Vocês acreditam nisso? Acredita, né? Então, assim, a explicação aí da resposta é que o êxodo rural, né, era provocado pelo quê? Pela má qualidade de vida no campo. Então, as pessoas passavam necessidade no campo e buscavam ir para a cidade para uma melhor condição de vida. E o que eles tentaram fazer, então? Trazer as pessoas de volta para o campo, né, e melhorar a vida delas no campo. Por quê? Cada vez que as pessoas iam para a cidade, aumentava o índice urbano. Cada vez que chegava uma família, 2, 3 a mais na cidade, agravava os problemas sociais, né, que seria, então, desemprego, falta de moradia, a fome. Então, o meio que eles acharam para tentar resolver o problema foi levar as pessoas de volta para o campo, né, ajudando essas pessoas a melhorar a vida no campo, para que elas não precisassem ir para a cidade. Então, tendo escolas no campo, né, e oferecendo aí os bancos oferecendo empréstimos e alguns tipos de benefícios para as pessoas poderem fazer agricultura, pecuária no campo e não precisar ir para a cidade, então, tá? Foi esse o método que eles encontraram. Enquanto vocês copiam a 2, eu já vou para 3, que daí vocês copiam a 2 e a 3 já. Que medidas o governo mexicano adotou para mitigar os malefícios da população na cidade do México? Ah, para diminuir, mitigar é diminuir, tá? É a poluição. O que eles fizeram, então? A diminuição da circulação de carros, né? Deixa eu colocar lá, diminuição da circulação dos automóveis, da produção de fábricas e orientação Eu odeio quando eu faço isso. Não saiu, não acredito. Quando eu aperto aqui. Tá. Fábricas e a orientação para a população não realizar exercícios físicos. Tomara que essa resposta também não seja grande, né? Pequenininha essa aqui. Já foi, ó. E nós acabamos, não acredito. Acabamos O a apostila professor tá isso agora. Agora que a gente acabou, a gente não vai ter mais aula com você? Ô, Glória. Não, vamos ter. Nós vamos ter aula de revisão, né? Uhum. Na semana que vem a gente vai fazer aula de revisão, nos 2 dias que a gente tiver aula. Eu vou revisar com vocês os conteúdos, a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre cada um, tá? Aí a gente beleza. finaliza na semana que vem. E daí na outra, e também se algum aluno não tem alguma atividade, que deixou em branco, aí eu vou estar indo lá, né? Por isso que é importante entrar, prof, eu não fiz essa, aí a gente vai responder novamente, tá? E aí, na outra semana, se algum professor precisar de vocês para concluir a apostila, aí eu vou estar cedendo aula, né? E lá no final do. Aí a gente. Só que isso tudo eu vou avisar vocês antes, claro, tá? Tudo vai ser combinado.
Porque daí, às vezes, eu troco, por exemplo, eu terminei com vocês, e aí tem algum professor que já terminou em outra turma, e a gente troca, eu vou para aquela turma que ele terminou, que eu tô atrasada, e ele vem para de vocês, assim a gente vai fazendo, tá? Tá bom. É uma combinação para que todo mundo consiga concluir a apostila e que em julho a gente consiga ter nossos 15 dias de férias. Mesmo que a gente não pode viajar, né? Não pode fazer nada, tem que ficar assim. Gente, como tá subindo o número de casos, né? Sim. Tô apavorada. Olha, se for juntar aqui Aqui em Novo Mundo, professora, casos. tava com 14 casos. Daí todo mundo sarou, só ficou um. Daí agora a gente tá com 19 casos de novo. Falaram que Sim, Alta Floresta vai fechar tudo lá, vai fechar o comércio, mas tudo. eu acho que tinha que fechar. Já que é para acabar, a gente tinha que fechar. Só que fechar sim. É ninguém na rua. Entendeu? Tinha que fechar ninguém na rua. As pessoas não estão entendendo que é ninguém na rua. Não adianta ficar sem ter aula, sem ter as coisas, se as pessoas saem na rua para não fazer nada do mesmo jeito, né? Até sai mais do que Infeliz- quando não era proibido, né? Sim, aí não adianta, não vai acabar nunca, gente. Olha como que a gente tá, que situação é essa? Meu Deus do céu, a gente fica agoniado. Mato Ali em Passo Feira ou Peixoto, Peixoto? você vê as pessoas tudo sem máscara, andando na rua Sim, as lá. pessoas estão levando na brincadeira. E sabe o que está acontecendo? É porque, assim, essa doença, por exemplo, às vezes eu pego e os meus sintomas são leves. Às vezes o João pega, os sintomas dele são muito mais pesados do que o meu. Aí eu pego, meus sintomas são leves, a gente pensa assim: ah, é só uma gripezinha, que se lasque os outros, que pegue. Quem que tem medo de pegar uma gripezinha e fica passando para os outros, você está entendendo? É claro que quem tem sintoma pesado tem consciência, eu vou ficar em casa. Quem tem um sintoma leve, tem gente que é sem vergonha, gente. Tem gente que faz por maldade. Porque não é todo mundo que sente as mesmas coisas. Cada pessoa vai sentir a doença de uma forma diferente. Eu achei tão legal aquele Alan Aires lá da prefeitura, foi lá no Facebook e falou: Ó, eu estou com Covid-19. Quem esteve comigo, vamos fazer exame, porque eu tenho. Entendeu? Eu acho que todo mundo tinha que fazer assim: ó, eu tenho. Quem que conviveu comigo? Quem que teve contato comigo? Vamos fazer exame. Rapidinho ia acabar. Aí a gente não sabe quem tem, quem não tem, aí fica, né? Não era, né, Richard? Depois eu li a reportagem lá que o exame dele veio negativo o último, né? Mas ele fez o papel dele de homem, É, né? mas Foi lá no. ele tava. Diz que ele tava indo em coma com Não, é tudo falta de ar. invenção isso aí. Não, é tudo invenção isso aí. Ele ficou internado. E aí o primeiro exame, eu acho que é o teste rápido, deu positivo. E depois eles fizeram o outro, aquele de sangue, né? O mais demorado. E aí ele deu negativo. Eu tinha lido sobre isso. Mas eu achei bonito o papel dele, né? De ir lá no Face falar, ó, eu estou, né? E se alguém conviveu comigo, que é para procurar o sistema de saúde para fazer o exame, né? Então isso é legal, eu achei muito legal da parte dele. Muito Uai, legal prof, mesmo. mas não é aquele Alan que ele tava com Covid, aí voltou pra casa, e aí 2 dias depois ele foi internado pra Cuiabá? Porque ele tá internado em Cuiabá agora, não tá? Ele foi Eu entubado não depois. sei, eu não tô sabendo. É esse Alan, sim, só que eu não tô sabendo se ele tá em Cuiabá agora. Eu só li até o Ele dia que ele tá, tinha recebido o alta. ele foi entubado, ele tá lá em Cuiabá. Sim, é isso que eu disse. Ele tá em Cuiabá, gente. Ah, então eu só vi até o dia que ele tinha recebido o alta daqui. Ah lá, ó, eu não sei. Eu não sei, eu só vi no Face até o dia que ele tinha recebido alta, e dali pra frente eu não sei mais, tá? Ah lá, o Richard tá falando que ele tá tranquilo, que não é ele, não. É aí, ó. O pessoal tá falando que ele tá tranquilo, que ele tá de boa, que não é ele que tá em Cuiabá, não. Que foi meu cheirinho? Dá tchau pros alunos. Gente, 8h55. Beijo, tem que fechar que eu tenho que entrar na outra turma. Tchau! Tchau, tchau pra Tchau. você. Tchau! Mãe, mas a Raíssa tá bem.